Shalom a todos. Vamos dar continuidade aqui na leitura de Romanos. Ontem eu fiz uma parte, vou dar continuidade hoje. Já falei que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os romanos, cristãos de Roma, tanto os judeus crentes no Messias de Nazaré, como os gentios, ok? E no começo ele elogia a igreja de Roma, a igreja cristã de Roma. Era uma igreja, durante os 300 anos, era uma igreja cheia do poder de Deus, muito séria, cheia de bênçãos. E depois durou muito tempo ainda. Mas assim, os 300 primeiros anos foi muito perseguida. A igreja cristã foi muito perseguida. Mas as pessoas eram fiéis. Às vezes, quando a igreja não é perseguida, as pessoas elas se acomodam muito, né? Infelizmente. As pessoas vão valorizar por ter a liberdade de pregar. Então, o apóstolo Paulo, ele no começo elogia a igreja de Roma e aqui o versículo 16, ele vai começar a falar da justiça de Deus para eles. Já começa a pregar doutrina. Na verdade, eu não me envergonho do evangelho, ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar do judeu, mas também do grego. Ok? O evangelho é a força de Deus para a salvação da humanidade. O evangelho é algo muito importante. Que o eterno Deus ajude a gente a entender o evangelho. Que o Santo Espírito ilumine nossa mente para a gente entender o evangelho. O evangelho é muito importante, muito importante, muito importante. É superior. O evangelho também é a Torá de Jesus de Nazaré. E a Torá de Jesus de Nazaré ela é superior à Torá de Moisés. Acredite se quiser, mas agora é a palavra que se fez carne. Ali ela era a palavra de Deus através da boca de Moisés, um homem que cometia erros. Agora a palavra ela se fez carne e ela é perfeita, que é o Senhor Jesus. Ok? E aqui o versículo 17 fala: porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Ok? Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. No Evangelho, a justiça de Deus se revela. Ok? Vamos lá, versículo 18. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto, do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Ok? A ira de Deus, ela vem contra aqueles que prende a verdade. Aqui eu falo, mantém a verdade prisioneira. E começa a praticar injustiça. Ok? E a ira de Deus vem sobre quem faz isso. A Bíblia todinha fala do dia da ira do Senhor. Que em toda época da humanidade, desde Adão e Eva para cá, teve momentos da ira de Deus acontecendo na terra. Mas o pior momento vai ser no final. Está perto. Ok? Então o versículo 18 fala: manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto, do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Deus lhe revelou. Ok?
Sua realidade invisível, seu eterno poder. Deus revelou a sua realidade invisível. Era invisível, mas ele revelou através de Jesus. Seu eterno poder e sua divindade. Tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Ok? Então, essa história de dizer que é ateu, a pessoa ela só engana ela mesma. Ou finge que está enganando, né? Porque a própria natureza prova a existência de um Deus maior que tudo isso. Ok? Ó. Fala que tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Versículo 21. Pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Ok? E seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. Tem gente que adora cobra. Tem gente que adora a vaca, quadrúpedes. Tem gente que adora os animais. Tem gente que adora a águia. Ok? Eles trocaram a glória de Deus pelas criaturas que Deus fez. Continuando aqui. Por isso Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Desonraram seus corpos. Porque eles passaram a endeusar a vaca, que é quadrúpedes, a águia, que é aves, o réptil, que é a cobra. Eles começaram a adorar, fazer daquelas coisas deuses deles. Sabe o que aconteceu? Deus falou, ok, vocês querem isso? Vocês vão ter isso. Mas vocês vão pagar caro por causa disso. Ok? Olha aqui, versículo 24, Romanos 1. Por isso, Deus os entregou segundo o desejo dos seus corações, a impureza, em que eles mesmos desonraram seus corpos. E aí começa a entrar nos pecados que usa-se o corpo para cometer. Vocês estão entendendo? Seus corpos. Aí já o pecado, já usa o corpo para cometer o pecado. Versículo 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Aqui entra judaísmo, quando eles ficam adorando rabinos, ou pessoas que já morreram da velha aliança. Aqui entra cristianismo, que idolatra as pessoas que já morreram do passado. E aqui entra também os evangélicos de hoje e outros denominados que diz que segue o Senhor Jesus ou Yeshua, mas que está adorando os homens. Uns adoram padre, papa, outros adoram pastores, bispos e outros adoram rabinos. Coloca acima de Deus na vida. E isso aborrece a Deus. Ok? Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres, aqui ó, de novo. Aqui, ó,
versículo 26 agora. Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Qual é o relacionamento natural que Deus criou para um homem e mulher? Se as pessoas não estão praticando esse relacionamento natural, eles estão nisso daqui, ó. Eles estão contra a natureza. Eles estão contra aquilo que Deus criou. Deus não vai se agradar disso. Deus vai punir por isso. Deus não se agrada disso e vai punir por isso, ok? Versículo 27. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a paga de sua aberração. As pessoas que vivem nessas práticas, elas não são felizes, elas têm depressão, elas culpam todo mundo pela infelicidade delas. Você não pode falar nada. São pessoas que parecem vidro, qualquer coisa quebra, é louça que se... Por quê? Porque está fora da vontade de Deus. Porque quer ir contra a natureza que Deus criou. E ela põe a culpa nos outros. Quando na realidade ela só precisa fazer uma coisa: aceitar a natureza que Deus fez ela. Só isso. Deus vai ajudar ela no que for preciso. Vamos lá, versículo 28. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar para fazer o que não convém. Então, por causa das pessoas insistirem no erro, querer mudar aquilo que Deus fez, Deus não dá inteligência para essas pessoas. Essas pessoas, elas são precavidas, precavida é outra coisa. Elas são privadas de sabedoria. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E quando a pessoa quer teimar contra o que Deus fez, Deus não dá a sabedoria dele a essa pessoa. Então ela acha que ela tá certo, todo mundo tem que aceitar o que ela acha que é. Mas na realidade, Deus privou elas. Aqui, ó. Aqui, ó. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, não julgaram que era bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar, incapaz de discernir entre o bem e o mal. É triste. Senhor, tem compaixão dessas pessoas que elas estão incapazes de julgar entre o bem e o mal. Tira a venda dos olhos dela, tira o tampão dos ouvidos, tira a venda dos olhos, arranca, Pai, e joga fora, joga no fogo, queima. Para que elas venham a ser sensatas. Ok? Essas pessoas que elas querem mudar a natureza que Deus fez e dizer que tudo é amor e que tudo é de Deus, é amor. Na realidade, nem capacidade para discernir o que é o bem e o mal elas não têm. Mas Deus vai julgar elas por isso. Porque Deus tirou isso delas. Porque não tem aquele versículo que fala para não colocar joia em focinho de porco? Para que Deus vai dar joia para quem não sabe usar? Misericórdia. Tenha compaixão de nós, Senhor. Vamos lá. Versículo 29. Repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia. Cheios de inveja, assassínios, rixas, arruma confusão com qualquer coisa, fraudes, mente, faz tanta mentira para poder fraudar as coisas, para poder satisfazer o que eles querem.
malvadezas, detratores. É muita desgraça na vida dessas pessoas. Livrai-nos, Senhor. Faz com que sejamos invisíveis aos olhos dessas pessoas. Em nome de Jesus. Tem compaixão. Eu entrego meus filhos e meus netos em tuas mãos, Deus, pedindo que eles sejam invisíveis aos olhos dessas pessoas, as quais o Senhor os abandonou nas imundícias deles, porque eles não valorizaram a verdade de Deus. Quanta coisa de mal essas pessoas têm. As pessoas que abandonaram a natureza que Deus fez, elas estão repletas de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez, malícia, inveja, assassino, rixas, fraudes, malvadez, detratores. Livrai-nos, Senhor, em nome de Jesus. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos do mal, rebeldes para com os pais. Para com os pais, não querem nem saber. Eles querem fazer o que eles querem. E os pais são obrigados a aceitar, porque se não aceitar, eles se rebelam contra os pais e podem fazer até um mal. É terrível. É terrível. É uma malignidade terrível. Livrai-nos, Pai, em nome de Jesus. Versículo 31. Insensatos, desleais, sem coração, nem piedade. Ok? Insensatos, desleais, sem coração, nem piedade. Ok? Sem coração. Insensato, desleais, sem coração e nem piedade. Livrai-nos, Senhor, dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu te clamo, livrai-nos. Livra-nos, Senhor. Livra eu e a minha casa, minha família, meus filhos, meus netos. Livra, Pai, dessas pessoas, em nome de Jesus. Afasta essas pessoas de nós para sempre, em nome de Jesus. Afasta, Pai, em nome de Jesus. Cubra os nossos queridos. Cubra, Pai. Livre eles dessa malignidade, desse espírito das trevas, que deixa a pessoa com essa demência, que não consegue entender a verdade. Tem misericórdia, Senhor. Insensato, desleais, sem coração, nem piedade. Apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações. Você pode ver lá na lei de Moisés, eram apedrejados. Hoje em dia as pessoas acham que o cristianismo passa a mão na cabeça do pecado, que o cristianismo é para alisar o pecado. Não. Não. Se a pessoa não abandonar o pecado, através de Jesus, nós temos a oportunidade de seguir o caminho correto. Mas se a pessoa não quer seguir o caminho correto, se ela não quer abandonar o pecado, ela vai ser punida por isso. Ok? Não brinca, não. Não adianta nem ir para a igreja. Não adianta dar dízimo, ser pastor, ser batizado. Se a pessoa é contra a vontade de Deus, ela não está entendendo nada. Ela não está entendendo, gente. Pensa, ela não tem um raciocínio dado do Espírito Santo de Deus. E você vai seguir essas pessoas, em vez de seguir a palavra de Deus, em vez de seguir o Santo Espírito, que livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ok? Ele sabe. Aquele povo, eles já sabiam naquela época, 2000 anos atrás, que aqueles pecados que eles estavam cometendo eram dignos de morte. Ok? Mas aqui eles falam, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que as praticam. Okay? Eles são amigos daqueles que apoiam o erro deles. É muito triste. Mas essas pessoas não têm a sabedoria divina. Ela pode estar na igreja, ela pode ter teologia, ela pode ser tudo, mas ela não tem a sabedoria divina. Ok?
que as pessoas possam procurar andar na verdade, porque o dia do juízo está chegando. Não brinca com a verdade. Não mude a natureza que Deus criou. Tem pessoas que em depressão se matam porque não sabem o que fazer. Clama a Deus. Clama. Grita se for preciso. Mas clama por libertação. Porque Ele pode libertar todos nós de todos os erros que cometemos. No nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus até qualquer hora. Shalom, shalom.